Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal com bom som. Eu já sei, meu Deus, o som do último episódio que estava tão mal, estava horrível, foi péssimo. Está bem, mas e o convidado que foi espetacular? Hã? E o e-mail que foi repetido? Meu Deus, o e-mail que foi repetido. Vocês não estão a imaginar, é que eu percebi logo que o e-mail estava repetido assim que o Guilherme começou a ler e pensei, diga ou não diga, ele vai perceber. E há uma altura em que tu estás a ler o e-mail e tu dizes... sabes o que é que eu acho? Ou o que é que eu percebi? E eu pensei, ele vai dizer, ele percebeu que o e-mail é repetido. Não. É que eu... Desculpem. O e-mail foi repetido porque eu não percebi que o e-mail era repetido. Nós estávamos a fazer roleta russa e calhou roleta russa naquele e-mail. Eu não percebi. Aquele e-mail estava arquivado. A minha mulher, que está ao meu lado, não o interrompeu a dizer já lemos esse. E eu segui contente porque a minha memória é de um peixinho de aquário. E portanto... Se ouviram o último episódio com o Dagu, pá, que é muito engraçado. Ele é eu gosto muito engraçado. do Dagu. Se vocês ouviram o último episódio com o Dagu e ficaram chateados ou com o som, ou com o facto de termos lido um e-mail repetido, sem que a pessoa que estava a lê-lo se tivesse percebido que o e-mail era repetido, a culpa é minha. E o meu nome é Guilherme Duarte. Pronto. Exatamente. E está. Está feito. Então, desculpam-me assim? Está tudo bem? Querem vir cá à casa? Querem a morada para vir aqui bater-me? Querem uma chapada cada um? Acho que é melhor não. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. De quê? Sobre a tua introdução. Porque eu ia fazer um segue de tema. Então, mas faz um segue. O que está a mas acontecer? tens mais alguma coisa para dizer ou não? Não. Acho que ia dizer, mas já digo a seguir. Acho que é melhor não dares a morada da nossa casa. Porque... este é um tema... Aqui, chegámos. Porque... Tenho muitas coisas a dizer Também sobre este eu. tema. Nós estamos perante, meus amigos, estamos a introduzir aqui um novo segmento neste podcast, a que eu vou chamar CSI de Casal. Ai, excelente, ganda nome. CSI de Casal. O Observador ainda nem sabia disso, nós somos um podcast em parceria com o Observador. Nem lhes tínhamos dito que vamos fazer um novo CSI. Não é CSI Miami. Não. Não é CSI Las Vegas. É CSI Casal. É CSI Casal. O que é que se passa? O Observador tem vários podcasts narrativos de reconstrução de história. Contam história ou falam de uma pessoa e fazem episódios excelentes que vocês podem ir ouvir. Pá, excelentes, mas não tão excelentes como isto que vai acontecer aqui. Agora é esta rubrica nova que nós vamos inaugurar aqui no Terapia de Casal, que é o CSI de Casal, meus amigos. Hernani Fonseca, diga-nos. Então é o seguinte. Ocorreu uma operação policial na nossa rua. Com direito a fechar a rua e tudo, mal. Fecharam a rua, minas e armadilhas vieram. Minas e armadilhas. Semi-minas e semi-armadilhas. Exato. O que é que se passou? Sem entrar em muitos pormenores, porque também não interessa que as pessoas descubram onde é que nós moramos ou comecem a fazer relações, eu vou falar disto num sentido abstrato. Claro. Mas fiquem a saber que o que vocês vão ouvir, nem a CMTV soube porque não vieram cá. Também nos portámos bem enquanto o bairro, não foi? Exatamente. Eu tenho muitas coisas para dizer sobre isto. Então, para resumir a história, na nossa rua não se paga parquímetro. Portanto, há algumas autocaravanas paradas... Já desde que nós viemos morar para cá, que estas autocaravanas estão aqui. Algumas estão cá há imenso tempo, outras novas vieram para cá e não sei o que mais. Ora, acontece que nós, há um dia desta semana, em que somos chamados a atenção para o facto de haver polícia na nossa rua, porque, e atenção, estava um homem a ocupar uma caravana que não era dele. A polícia foi chamada pelo dono da caravana porque tentou entrar na sua caravana e percebeu que estava alguém lá a viver. Chamou a polícia. O ocupa Por que tu estás a olhar lá para fora? Porque os nossos gatos correram todos para a mesma janela e eu não percebi o que estava a acontecer. Era um pássaro. Pronto, siga. Okay, está tudo bem. Desculpa. É que exatamente por ser alerta é que eu sei estas coisas. Isto é outro tema que eu quero entrar por aqui, mas eu já lá vou. E o ocupa da caravana tinha, incluindo, entre várias coisas roubadas dentro da caravana, uma granada. Uma granada, malta.
Havia uma granada. Havia uma granada dentro da caravana. Portanto, a nossa rua teve uma animação de polícia, granadas e ocupas de caravanas, que entretanto é um criminoso que andava a roubar coisas. Ontem à noite, enquanto a Rita dormia, eu andava aqui de um lado para o outro a aproveitar o facto de estar em casa no meio dos diários do programa e recebo um WhatsApp de uma vizinha nossa. Nós temos um grupo do WhatsApp do nosso prédio. Recebo um WhatsApp de uma vizinha nossa do prédio a dizer: estão pessoas na caravana. E eu fui fazer vídeos para depois mostrar à polícia, caso fosse necessário. Claro. E nós não sabemos se eram criminosos ou os donos da caravana. Eu acho que são os donos da caravana, porque estavam a limpar o vidro, a ver se ligavam a caravana, e levaram a caravana e a caravana desapareceu. Foi-se embora. E eu tenho vídeos, eu tenho provas, eu tenho tudo. Olha, sabes o que é que se costuma dizer? Os cães ladram e a caravana passa. Pois, exatamente. Ou os cães gravam. Os cães gravam e a caravana passa. Exatamente. Portanto, esta semana foi muito profícua em... Drama da rua. E é aqui que há uma diferença entre nós. Pois é. Porque eu sou super cusco do que se passa na rua. Eu vou imediatamente à janela com os gatos à minha volta e eu tenho que saber tudo o que está a acontecer. Gravo vídeos. O meu cunhado é PSP, mas não mora aqui. Não é PSP. GNR. Não mora aqui, mas é GNR. E eu mando-lhe os vídeos todos, que ele é o maior cusco que eu já conheci. Ganda Marcos, um abraço para ele. Eu mando-lhe os vídeos a contar o que está a passar na rua. Pá, e tu não tens este... Sabes o que é? Eu não tenho... Vou à janela e vou mais à janela que é para ver os cãezinhos. Pois, é que tu és... Se nós fôssemos um jornal, eu era a secção de crime do jornal do prédio. E tu és a secção... Lifestyle e cultura. É tipo, olha, está aqui um... Não, eu sei todos os cães que existem aqui no bairro. Pois, e quando há um novo, eu sei que aquele cão nunca apareceu aqui. Sim. Outro dia virei-me e disse: amorzinho, há um dálmata novo. E isto para mim é a cena. Sim. Foi assim que eu descobri o nosso vizinho Corgi. Exatamente. Agora, não sei, eu gosto e fico interessada. Só que não tenho aquele instinto de estar constantemente a olhar lá para fora e a ver. Eu não estou constantemente a olhar lá para fora. Mas tu apanhas tudo e eu não apanho nada. É uma pessoa estar atenta, olhar, ver, vai lá, deita o olho, não sei o quê. E depois, outra coisa que acontece, que é, desde que nós trocámos as janelas para janelas melhores, ouve-se muito menos do que se passa lá fora. Pois é verdade. As nossas janelas são tão boas que não se ouve mesmo nada do que se passa na rua. Podia ter arrebentado a granada, que eu acho que não se ouvia. Exato. Eu acho que não se ouvia. Mas a granada, depois, tu foste trabalhar, eu fui com uma das nossas gatas ao veterinário, também já lá vamos se quisermos. Sim. Não sei se queremos, mas pronto. Fui com uma das nossas gatas ao veterinário. Mas é que o que tu disseste agora assusta mais do que a realidade. Está tudo bem, malta. Não sei se queremos. É a relembrar que tivemos uma semana terrível. É verdade, uma das nossas gatas ia-se apagando, mas está tudo bem, já está aqui. Está tudo bem. E eu fui com ela fazer a revisão ao veterinário. E quando vou fazer a revisão, isto foi por volta das 10h40, que eu estava a sair de casa, estava para chegar a Brigada de Minas e Armadilhas. Uhum. Que depois eu percebi com o nosso cunhado Marcos que não é bem. Mas eu não sei se é bom. Isto é o tipo de coisas que eu não sei se é fixe as pessoas saberem. Não é bem aquilo que nós imaginamos de uma Brigada de Minas e Armadilhas. Vêm dois gajos, sem proteção, sem nada, que sabem ver se as coisas estão armadas ou desarmadas. Mas repara, olhar para uma granada e ver se está armada também eu. É tirar o pino. Se tem o pino, está armada. Se não tem o pino, não sei. Vai arrebentar se des um biqueiro. Se des toques na granada, ela arrebenta. Pois, não sei. É assim, eu sei que... Assim também, olha, de repente sou da Minas e Armadilhas aqui. Eu sei que era tipo volta do 12:30 quando eu voltei do veterinário. E já só estava um polícia a guardar a caravana. Pois, porque é assim. É que isto é o tema que eu queria trazer para aqui. É importante montar uma espécie de Avengers do prédio. Se as pessoas que nos estão a ouvir são bons cuscos de prédio, é preciso vários elementos. E eu tenho-os delineados. Primeiro, é preciso o cusco. Que és tu. Que sou eu. Eu sou o cusco deste prédio. Eu sou o gajo que está constantemente a olhar, duvida de toda a gente. O que é que esta pessoa está aqui a fazer? Quem é que é este? Este não conhece, não sei o quê. Quem é aquela gajo boa daquele prédio? Não sei o quê, não conheço do cão, tem que é um namorado, não sei o quê. É preciso uma pessoa estar atento. Eu sou a velhinha que está à janela, braços cruzados com os gatos. Segundo elemento que é muito importante nos Avengers. O extrovertido. Porque uma pessoa ser o cusco não vale nada se depois não anda pelo prédio a conhecer as pessoas. Tem que haver um extrovertido no prédio. E nós temos um vizinho que é o extrovertido, que faz as perguntas certas. Está tudo no WhatsApp do nosso grupo do prédio. Terceira pessoa que é importante é o sentinela. O sentinela não é o cusco. O sentinela é sabe o nome, sabe quem é o carro, aponta, sabe as horas.
O sentinela é uma espécie de securitas do prédio. É o gajo que sabe, às 11 da noite estava um carro nesta rua que não costuma estar aqui. Isto não é o Cusco. Isto Sim, não o é Cusco vai pelo drama. O Cusco é pelo drama, o sentinela é pela informação e pelos Exatamente, factos. pela ordem. São coisas completamente diferentes. Quarta pessoa muito importante no prédio. O velho do Restelo. É preciso haver uma pessoa que está constantemente, este bairro é perigoso, quem são estas pessoas que vêm para aqui, é preciso pôr as caixas do correio de fora da porta porque senão andam-nos a entrar no prédio. É preciso haver uma espécie de velho do Restelo do prédio, que eu não sei se não és tu. Não, eu acho que não. Há uma pessoa que é mais, mas tu és um bocadinho de Ok. velho do Restelo. E quinto, o consultor externo, que convém que seja alguém ligado às polícias. Neste caso é o nosso É o Marcos. nosso Marcos. Que é quem diz minis e armadilhas, se já foi embora é porque a granada não estava ativa ou não estava... Sim, é porque supostamente o que ele me disse foi: vêm dois gajos que nem estão assim armados propriamente, não é? Vêm só ver. Porque também, se tu tivesses de mobilizar os verdadeiros gajos que desarmam as coisas de cada vez que há uma suspeita, eles não vão fazer mais nada, não é? Não, e eu o dia todo ver minas e armadilhas. Não podemos chateá-los muito para eles verem mais minis do que... armadilhas. Bom, o que é que eu ia dizer? Isto são os Avengers do prédio. Isto é o grupo que qualquer prédio tem que ter. Se vocês não podem estar fechados na vossa casa, vocês têm que ir à reunião de condomínio, cruzem-se com as pessoas nas escadas. Ai, porque a velhinha da porteira é muito chata. Mas é importante. Pode ser a Cusca, pode ser a Sentinela. Ela é um destes papéis. E vocês precisam de todos. Bom gossip de prédio. É uma espécie de escape room, não é? Precisa de vários tipos de... Exatamente, cada um tem o seu papel e todos juntos fazem exatamente o que acontece neste prédio. Nós temos os papéis todos preenchidos e temos bom gossip de prédio por causa disso. É verdade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O meu papel é ser o Cusco. Estou bem. Fiz os vídeos ontem à noite. Se houver aí dramas, o que é que está no meu telefone? Vídeos. Provas videográficas. E matrículas tens? Não tenho, Não, porque os carros pois. estavam de lado. Pois. Mas tenho vídeos, fiz live tweeting no nosso grupo do prédio à medida que ia pondo. Depois o Sentinela ligou logo para a polícia. O extrovertido amanhã já vai andar aí nas escadas a dizer: então saiu daqui a caravana, que estava aí a polícia. Exatamente. E já vai ouvir coisas dos prédios do lado. Os papéis estão todos preenchidos. E tu estás super... Vocês não estão a ver a cara dele. Ele está... Eu estou Isto é o entusiasmado. sonho da tua vida. Eu só quero sair deste prédio. Na verdade, eu só Lá quero está, sair olha deste o velho do bairro. Restelo. Vem o velho do Restelo. Eu quero sair daqui. E o Guilherme está tipo: não, isto é o melhor sítio onde eu já vivi. Eu gosto, porque eu já morei no centro de Lisboa, eu morei na Rua da Rosa. Para quem não é Tu eras o Cusco da Rua da Rosa. Não, senão não fazias outra coisa. Eu era o bêbado da Rua da Rosa. Pois. Não, por acaso não cabia lá mais. Mas, quando eu morei na Rua da Rosa, havia muita confusão, mas é demasiada confusão, não dá para acompanhar. E quem são estas pessoas, de onde é que são? Tu começas a perceber o bairro e ainda por cima, no prédio onde eu morei, no prédio da frente, havia uma casa de fatos que tinha um porteiro. E o porteiro pescava-me o olho, cumprimentava-me, sabia que eu morava ali e eu nunca meti conversa com o porteiro porque senão o porteiro dizia-me: sabe, isto aqui, anda aqui, não sei o quê, aquela pessoa. Esse era o sentinela. Pois. Esse era o sentinela da rua. E eu nunca meti conversa porque era jovem e queria beber copos e estar com os meus amigos e... Agora estás a viver o teu verdadeiro sonho de Cusco de bairro. Eu não é? agora estou pronto. E eu acho que as pessoas gostam de gossip de prédio. Ah, não, adoram. Quem é que fez não sei o quê e deixou As e pessoas que nos aconteceu. estão a ouvir têm de certeza bom gossip de prédio. Ou de bairro, para quem não mora em prédio, não é? Sim, de bairro, mas bairro é diferente, porque se for 4 moradias ao teu lado já não tens visibilidade, já não se sabe. Não é a mesma coisa. Prédio é tipo, é uma mini comunidade. E bem, os olhos dele estão iluminados. Pronto, O sorriso, eu nunca te vi a olhar assim para mim. Como tu estás a olhar agora para esta situação hipotética. Nem no nosso casamento. Nem no nosso casamento. Mas é que repara, de repente a nossa rua teve uma granada. E a rua foi cortada por causa de uma granada. Tu imaginavas há 6 Não. meses a dizer esta frase? Não, A minha rua foi cortada porque um criminoso ocupou uma caravana para pôr coisas que roubava, incluindo uma granada que estava lá dentro. E nós não contámos o fim desta história. A polícia veio, mexeu na caravana, descobriu inclusivamente a granada, foi-se embora e fechou a caravana, deixou a caravana fechada. E o gajo, porquê? Passou Eu sei, aqui. por causa do sentinela. O sentinela depois viu. O gajo veio às 11 da noite, passou de carro, num carro roubado porque tinha o vidro partido,
Nós sabemos tudo. O gajo passou, viu que a caravana tinha sido mexida, incluindo uma moto roubada que ele tinha encostado à caravana, que a polícia levou porque era roubada essa moto, e o gajo percebeu e acelerou e fugiu e não voltou mais à caravana. Pá, estás a brincar comigo? Isto é incrível. Não, dá um bom argumento de filme. É que depois, se for para ver a rubrica do Hernani Carvalho ou a CMTV, eu estou-me a cagar. Mas no meu prédio... Tu queres saber, claro, óbvio. É pá, desculpa. Não, está aqui, não é? Impacta a tua vida. Está perto. O que é que querias dizer mais sobre o nosso prédio? Porque eu senti que eu peguei nisto para contar a história e para fazer os Avengers do prédio. Queria introduzir o CSI de casal. Agora isto pode tornar-se uma rubrica pontual aqui neste Será que as neste pessoas podcast. têm CSI de casal deles? Querem-nos contar histórias do seu prédio? Isso era muito giro. Terapia de casal podcast@gmail.com. Eu prometo que só leio os e-mails uma vez. Mas se vocês têm bom gossip de prédio Contem-nos. deste género, epá, mandem para aqui. Contem-nos porque nós estamos investidos. O que é que achaste? Eu achei, eu gostei, é assim, eu estava semi-assustada. Se calhar eu sou mesmo a velha do Restelo. Tu és a velha do Restelo. Sou. É que eu estava semi-assustada, assustada tenho bué de coisas para fazer, não posso agora dar atenção a isto. Mas há uma altura em que também tens de desligar e alguém do prédio tem que tomar conta e seguir e contar. E Pois. como no nosso grupo nós não temos todas as pessoas de todos os andares no nosso WhatsApp de prédio, mas temos suficientes espalhados, vários andares, Várias perspectivas, não é? Há advogados, há pessoas que estão em casa. Por acaso no outro dia puseram, um dos vizinhos pôs, tipo, filmou do andar dele, ou dela, já não me lembro. E pensei, que gira a perspectiva, não é a que eu tenho. Dali dá para ver mais de cima, dá para ter mais ideia de como é que as coisas acontecem. Rita, eu estou entusiasmado com isto. Eu gostei do que aconteceu aqui esta semana. Nunca estive assustado, só entusiasmado. Exatamente. Mas já é a mesma coisa com o apagão. Tu estavas assustada e eu estava só entusiasmado. O que é que se passa? Será que eu não tenho o chip de preocupação? Claro que não, porque tu és um homem branco privilegiado. Pronto, começa. E os homens brancos não estão ameaçados também? Imensadíssimos. Não, mas isso, acho que não tem, eu acho que é uma coisa que até já falei com a minha terapeuta, que eu acho que as pessoas do casal sobrecompensam-se. E já falámos aqui também no podcast. Como tu ficas assustada, eu compenso para o lado contrário e fico só entusiasmado e divertido e a agir. O apagão, eu estive divertidíssimo. Também não estive assustadíssima no apagão. Quando Assustadíssima não estive. nós fomos para o carro a ouvir rádio e quando no rádio começámos a ouvir as zonas de Portugal que já estão a voltar a ter luz, tu relaxaste. Eu ouvi-te Claro, tu estavas mas, tensa. mas eu não estava tipo... No apagão aquilo que me assustou foi estar incontactável e não perceber o que é que se estava a passar à minha volta. Não era eu achar que o mundo ia acabar. O que me estava a assustar verdadeiramente era... Eu não tenho forma de saber o que é que se está a passar. Ok. Queres ver que me vão obrigar a ir comprar o jornal amanhã? Pois, mas nós devíamos ter um rádio a pilhas e não temos. Pois. Tu disseste, repete aqui as palavras que tu disseste no dia do apagão. Aliás, no dia a seguir ao apagão. Eu vou fazer o kit de emergência. Amorzinho, eu vou fazer um kit de emergência. Eu gostava de saber o que é que tu vais pôr no kit de emergência. Vou lá ao Expresso, ver o que é que eles dizem que é para pôr no kit de emergência e ponho. Ou ao observador, se calhar. Ao Observador, pois, se calhar. Desculpem, Observador. Mas de cabeça, o que é que tu porias num kit de emergência? Coisas para os gatos. Latinhas, ração, punha umas latas de atum para nós, que também Ok. dão para os gatos, caso Também dão, sim. também dão. Punha um rádio a pilhas, punha uma lanterna, punha um apito. Ok. Não tinhas pensado no apito apito. não tinha pensado, foi bem. Pois. Uma toalha, como no Hitchhiker's Guide to the Galaxy. É preciso arranjar sempre uma toalha. Já não me lembro dessa parte, desculpa. Pronto, não tem mal. E punha toalhitas, para tomar uma banhoca caso... Ok. lenços, Ok. medicamentos básicos, Ok. pensos higiênicos. Ok. Ahm, Sabes que vi uma senhora a dizer uma coisa muito engraçada. Ouvi num podcast alguém que contou que ouviu uma senhora a dizer isto e faz todo o sentido. Que foi uma pessoa que durante o apagão, quando não sabia bem o que era, nem quanto tempo é que ia durar, foi a correr a casa encher a banheira de água. pois, Nós não temos banheiro. não temos banheira, Enchemos o quê, Rita da Nova? do cu. Ok. Desculpem. Enchemos o meu cu de água. Desculpem. Estava aqui o pensamento intrusivo e eu pensei, Rita, estás no podcast, não estás na tua vida normal, mas não consegui, foi mais forte do que eu. Peço imensa desculpa. Não tem mal, está tudo bem. Mas encher a banheira de água logo, porque é uma cena de sobrevivência, Pois. porque tu não sabes se te vão cortar a água e assim ficas com a água, água. guardada num sítio... Sim, garrafas de água também é uma coisa importante para ter nesse kit de Mas emergência. uma banheira leva quanta água? Muita. Pois.
A nossa não leva, porque é Poliban. Pois é, um Poliban. Poliban, como algumas pessoas dizem. Não dá para encher, fica ali só uma águazinha tépidazinha, assim uns 3 centímetros de água. Já dá para alguma coisa. Não é a mesma coisa. Mas Não, eu enchia baldes e garrafas e garrafões. Ok. Uma garrafa de água também tem que ir para... Foi o que eu disse. Para dentro do nosso kit de emergência. De repente o nosso kit de emergência não é uma mochila. É uma mala de viagem de emergência. Sim, de rodinhas. Sim. Mas bom, o que é que queres falar mais? Eu queria falar... Esqueci-me. Achas que eu estou bem da cabeça? Acho que não. Queria falar do que nos aconteceu no supermercado. Do senhor? Do senhor. Também era um tema que eu tinha aqui. Não sabia se querias deixar para a semana ou não. Não, quero falar disto. Porque eu senti-me julgada. Então, nós vamos sempre ao mesmo continente. Sim, senhor. Que é o melhor continente de Portugal. Que é o melhor continente de Portugal. E nós vamos normalmente durante a semana, mas recentemente temos ido mais ao fim de semana porque o Guilherme tem estado com trabalho. Portanto, temos ido em dias em que vai mais gente ao supermercado. Sim, senhora. Mas mesmo quando só estamos nós e poucas pessoas, há um senhor que trabalha na caixa do continente de quem nós não gostamos. E estamos na fila, quando está a dar os numerozinhos, a rezar para que não vai calhar aquela caixa. É um senhor que não é mal criado, não é mal disposto, mas é intrometido. É intrometido, é desagradável e é uma pessoa que acha que está a ser engraçada e simpática quando está só a ser inconveniente. E mal educada. Pronto. E então, no outro dia calhou-nos outra vez esse senhor, que já nos tinha calhado algumas vezes, e nós estávamos tipo a fazer figas do género. Não, 16 não. 16. E nós, porra, lá vamos nós para este gajo. Temos de começar a deixar passar a pessoa que está a seguir a fila. Já não, passo. Exato. Está aí com as coisas. Vai. Nós temos nós com um carrinho cheio e a pessoa com uma coisa. Não. Exato, também dá, né? Só tem uma coisa. Dá tudo. Um carrinho mais cheio. Passo. Tem um carrinho mais... Exato. É uma pessoa mais nova. Passo, que nós somos aqui. Nós temos tempo. Uma pessoa mais velha. Passo. Exato. Temos de começar a deixar passar a pessoa. E este senhor, o que é que ele faz? Comenta tudo o que nós temos no tapete. É muito desagradável. Eu até lhe chamei os primos das compras, porque ele faz react às nossas compras. Yeah. Eu não sei se ele é mais parecido com o Yuri ou com o Rui. Eu acho que ele é mais Yuri. É mais Yuri. Fisicamente é mais Yuri. Mas é um Yuri que... Imaginem o Yuri dos primos, mas com 40 e tal anos, quase 50. Não, este senhor tem 50. 50? E se descobrisse que tinha pornografia no computador, ninguém estranhava. Toda a gente dizer, claro que sim. É esse o aspecto. Por acaso não sei o nome dele, tenho de ver na plaquinha. Não vou dizer, mas para saber. Okay. Até porque ele é simpático. Eu agora estou-lhe a chamar pedófilo, mas é mais o aspecto, é assim meio ceboso. É, exatamente. E depois comenta tudo. No outro dia era, comprei borrata com trufa. E ele passa a porra da borrata com trufa e diz-me assim: borrata com trufa? Só menos fosse trufa a sério. Deixa-me gastar dinheiro em sabores artificiais. Eu apontei aqui várias. Comprei lâminas para aparar a barba. E o gajo diz assim: lâminas? A este preço? Mais vale comprar a máquina. E eu, mas quem é que tu... E o gajo uma vez fez uma excelente. Que eu fui sozinho às compras, apanhei esse gajo e o gajo está a passar as cápsulas que nós usamos para a máquina do café. Sim. E o gajo passa a caixa com as cápsulas e diz-me assim: o senhor sabe quanto é que isto custa? E eu, mas esse gajo está a gozar? Está no ecrã ao teu lado, sei quanto é que... Sim, sei. Eu disse assim, sei quanto é que custa. E ele, o preço que isto está, nem sei como é que o senhor leva isto. E eu, mas que é, desculpa lá. Eu acho que este gajo é contra o continente. Este gajo é um infiltrado. É um infiltrado do Pingo Doce. E uma vez apanhei outra caixa e a senhora da caixa onde eu estava, que era assim uma rapariga mais nova, precisou de ajuda e virou-se para trás e pediu ajuda ao gajo. E tu tipo aí, a porra nem... E eu tipo, não sei o que mais, mas o gajo lá ajudou e ela voltou para a caixa dele e disse: este seu colega está sempre a conversar. Disse eu, puxar. Porquê? Cusco do prédio. Claro. Disse: este seu colega está sempre a conversar. E ela diz assim: mas ele é tão simpático. E eu, pronto, não dá para continuar esta conversa. Se para ti o gajo é simpático, nós não temos o mesmo entendimento do que é que este gajo é. É uma coisa... Mas o gajo é muito desagradável, É desagradável. Constante. E eu não sei... É que nós já passámos por todas as fases com este homem. Nós já rimos. Já foi tipo... Sim, essas cápsulas são muito caras. Já foi, sim, sabemos. Eu agora já passo por mal criado porque eu não dou conversa. Pois agora é do género. Estas lâminas, mas vou comprar uma máquina da barba. E nós... Pois.
Porque eu não quero puxar. Não tenho vontade. Eu acho que o gajo não é mal intencionado, é só desagradável por tentar ser simpático de uma maneira awkward. Do género, também estou convosco, eu também sei que o continente põe as coisas muito caras. Eu também... é inconveniente. Eu acho que ele é um infiltrado do Pingo Doce. Está lá para julgar as compras das pessoas, para as pessoas ficarem tipo, realmente o continente está muito caro. Não, realmente, porque é que eu estou a comprar borrata com sabor a trufa quando eu podia estar a comprar trufas? Sabes? Ai, achas? Acho. Acho. Eu acho que o próximo passo vai ser esse. Vai ele dizer, isto no Pingo Doce está mais barato. Achas? Acho. Olha, acabei de formar a minha teoria da conspiração. Eu acho que ele é um infiltrado do Pingo Doce / Lidl / não sei. Mini preço. Não, mini preço já não há. Então qual é que já não há? Carrefour. É isso que queres dizer? Ok. Carrefour agora é o continente. Pois, deve ser isso. Mas pronto, eu tinha apontado esse tema para falarmos porque o homem é de facto desagradável, mas irrita-me. Chateia-me o react que o gajo faz às nossas compras. Exato. Passa só as compras e cala. Faz o pipipi. Ou fala de outra coisa. O Benfica e o Sporting empataram. Pronto, exato. Disso. Falar nisso. E este segue. Então. Eu gostava de voltar a um tema porque eu recebi dezenas, e aqui não é conversa de influencer, eu recebi dezenas de mensagens de pessoas a dizer-me o que é um centralão do caralho. E o que é um centralão do caralho? Então é o seguinte, eu sei que centralão do caralho é uma coisa positiva, mas estava a ser dito em tom depreciativo. Isso eu tenho a certeza porque eu sei identificar um insulto, eu já ouvi vários. Eu sei que aquilo estava a ser dito num tom de, olha-me este centralão do caralho, era em tom de insulto. E uma amiga nossa apresentou uma teoria que eu acho que é a melhor que eu ouvi até agora. Beijinho para a Gi. Um grande beijinho para a Gi. Benfiquista. Portanto, porquê que eu acho que no estádio do Benfica estavam a dizer centralão do caralho? Porquê? Porque a teoria da Gi faz sentido. É um avançado que não sobe o suficiente e parece que está descido no campo e que está a jogar como médio e devia estar lá à frente. Devia se mexer mais para a frente e não se mexe o suficiente. E portanto, os gajos estavam atrás de mim, os velhotes estavam a chamar centralão do caralho, estavam a dizer provavelmente porque esse gajo devia subir mais e não subia. Dizer, olha-me este centralão, quando devia ser um avançado e devia estar lá à frente. Exatamente. É esta a teoria. Para a quantidade de pessoas que me mandam uma mensagem a dizer, não, isso é um elogio. Um ganda centralão. Isso é bom. Nós sabemos interpretar texto. Não é? Não, eu sei interpretar tom. Tom e texto, sim. Entrega de texto. E eu tenho a certeza que não era... Não era positivo. Não era positivo. Muito bem. Pronto, queria só fazer este coisa porque tínhamos aqui... Tinhas aí já para dizer há muito tempo. Sim. Vamos a um e-mail. Vamos ao e-mail que tínhamos da semana passada. O do Dino. Sim, o do Dino. Tecnicamente não é bem da semana passada, porque a semana passada tivemos aqui com o Dagu, mas... Ora... Vou-te dar para tu poderes... Sim, senhor. O Dino diz, vou morrer sozinho. Este não lemos ainda. Se estão a ler isto, um olá e um pedido de desculpas por terem de ler este drama de morangos com açúcar. E o que é que nós fizemos? Chamámos Dino. Chamámos Dino porque vou morrer sozinho. Exatamente. Morrer nos morangos, quem é que foi? Dino. Dois deles, escolhemos um. Pronto. Exatamente. Então vamos lá. Eu e a minha ex-namorada terminámos, fez agora 3 meses e têm sido horas mal passadas. Infelizmente, com muitas aspas, terminámos bem. No fundo, perdeu o interesse em mim ou na relação. Sentia que já não tinha futuro. Tudo bem, foi uma decisão dela e eu respeito. Só que isto trouxe-me muitos problemas. Desde o término que a minha vida deu uma volta enorme. Tudo coisas fora do tema, desde perda de familiares, complicações de saúde, tive de mudar a minha tese de mestrado e tudo. Mas das coisas que me bateu mais foi ter acabado. Foi muito repentino. Ela é uma pessoa pouco comunicativa na relação e eu é que percebi que ela já não estava bem e na mesma hora acabou comigo, ainda que um pouco na dúvida. Depois de acabarmos, estivemos juntos 2 vezes. Na primeira, deu-me um presente que já tinha para oferecer, um presente com algum significado. E tentou beijar-me algumas vezes. What? Na segunda vez, senti que tinha ido visitar uma vizinha. Parecia que nunca nos tínhamos visto. Depende também do tipo de abordagem que tens às vizinhas, já sabemos. Se fores o Cusco, se fores o Sentinela, se fores o extrovertido, depende. Parecia que nunca nos tínhamos visto, um encontro muito impessoal. Fui só buscar umas coisas que tinha lá em casa. O primeiro encontro deixou-me a pensar muito e só me fez pior. Estive 3 meses a pensar que ainda havia possibilidade de voltar. Não sucedeu. Mas agora quero mesmo ultrapassar. Chega de pensar nisto e quero mudar. Quero conhecer gente e tirá-la da cabeça. Só que, vamos lá, digamos, a minha autoestima sempre esteve em pisos subterrâneos, então sou a pior pessoa para falar de mim. Mas não me considero uma pessoa propriamente atraente. Tenho 21 e já me deram perto de 40.
Oh, Guilherme, não te rias. Coitado, mas isso, ele diz isso é tão engraçado. Se tem 21 já lhe deram 40, algo se passa. Fora a coisa que mais me afasta de tudo. A pergunta, essa é mesmo a tua voz? Está tac a tac com a pergunta, tens mesmo 21 anos. Para terem uma noção, eu tenho de falar em uma oitava acima para a minha avó me conseguir ouvir. Quando vou à casa dela, levo os meus pais. Não por carinho, mas porque preciso de tradutores. O meu talento... Como ele é muito introvertido, ele deve falar muito baixo. Pois. O meu talento é imitar a voz de testemunhas de crimes em reportagens televisivas, aquelas grossas. Espera aí, então mas se ele tem a voz grossa, isso faz pingar pipis. Pois, às vezes. Uma voz grossa, estás a brincar? Outra característica minha é que o cabelo me escorregou da cabeça para a barba. Esta entra em pódio de frases que mais me dizem. Pronto, pela breve descrição dá para entender que não sou padrão. O que leva ao problema, usar apps não me ajuda em nada. O Quasimodo é muito simpático, mas ninguém lhe dava swipe right. É o que acontece aqui. Para agravar, sou uma pessoa ansiosa, clinicamente diagnosticada e muito antissocial. Os meus pais chamam-me ermita. Só que a maior parte das pessoas da minha idade estão todas em festas e coisas que não... As que não estão em casa fechadas ou perdidas nos Alpes suíços como eu. Ou seja, como é que é suposto conhecer gente se as pessoas que me podiam despertar interesse são gente que passa mais tempo a olhar para o céu e animais do que para pessoas como eu? Gosto muito de ir para o campo e estar sozinho a ouvir e estudar bichos e plantas. Parece bonito, não é? Pois não é assim tão bonito quando as únicas fotografias que tens são em roupa de campo ao trabalho, porque sou uma pessoa pouquíssimo fotogénica, que odeia tirar fotografias, muito menos a sorrir. Isto já são problemas psíquicos que não interessam muito para aqui. Portanto, a minha questão e pedido de auxílio desesperado é, por favor, formas de conhecer gente. Podem ser coisas fazíveis em Lisboa, que é capaz de ter uma realidade mais próxima de vocês. Todos os meus namoros, que não foram muitos, acabaram por desinteresse de ambos os lados. E sempre pensei que ia morrer sozinho, mas minha penúltima namorada, eu ainda não parecia um ex-segurança privado russo que se aposentou e está a tentar refazer a vida na realidade ocidental, ou seja, essa realidade de morrer sozinho nunca me pareceu tão real. No fundo, sou um Gonorreias, personagem do Gato Fedorento. Padrõezinhos cá para cima. Exatamente, demasiados requisitos para a cara que tem. Desculpem se for longo, mas estou a precisar de ajuda e já não sou acompanhado para ir falar com uma psicóloga destas crises essenciais. Por isso limito-me a pedir ajuda profissional, com aspas, sobre a minha vida amorosa. Por falar em vida amorosa, Rita, os meus fatos namoram e eu sempre me revi neles. Os meus gatos, deve ser os meus gatos, okay. Namoram e eu sempre me revi neles. Um puto mais novo que está sempre a chatear a namorada mais velha, das fotografias e um vídeo de quando ele chegou cá a casa. Um beijinho aos 6. Nota, a primeira prenda que dei a esta ex-namorada foi o livro chamado Quando os Rios Cruzam, de uma autora chamada Rita da Nova. Não sei se conhecem, mas gosto muito dela. Ela não lia muito, então achei que seria o livro ideal do estilo dela. Não porque é um livro simples, atenção, mas porque é um livro com uma história interessante e o tipo de história que ela gosta. Sim, senhora. O nosso primeiro espetáculo de comédia juntos foi o teu, Guilherme. Não faz sentido. Onde começámos os dois a acompanhar a terapia de casal. Por isso é bem possível que ela esteja a ouvir isto caso seja escolhido. Podes ter a certeza de que daqui a 51 episódios eu estarei a ver o teu novo espetáculo. Tenha o nome que tiver. Kiss. Olha, muito bem, e houve uma ideia e tudo, pá, excelente. Olha, eu acho... Eu tenho aqui várias coisas para dizer. Eu vou dividir a minha resposta em duas categorias. A autoestima dele e a autoconsciência que ele tem em relação à sua própria imagem e o término da relação. Em relação ao término da relação, eu acho que ele fez muito bem sair desta relação. A pessoa com quem ele está parece-me ser bastante confusa, quer acabar a relação, mas não comunica os seus sentimentos, mas depois dá uma prenda e tenta beijá-lo e depois afasta-se outra vez. Ela claramente não sabe o que quer. Esta pessoa não sabe o que é que quer, acho que fizeste bem a sair desta relação. E depois tenta beijá-lo a seguir a dizer que quer acabar. Isto é estranho. São as melhoras da morte. Mas eu acho que é muito comum haver, em relações assim, uma pessoa que é extremamente autoconsciente do que se está a passar e outra que, por estar completamente embrulhada nas suas emoções, não sabe o que é da vida, se calhar está numa fase em que precisa de algum tipo de mudança, não consegue expressar-se. E a outra, que é que quer continuar a relação, percebe que aquilo não tem volta a dar e que vão ter de acabar. Portanto, acontece algumas vezes... que foi? Nota-se que estás a falar de experiência própria. Sim. Acontece algumas vezes a pessoa que não quer acabar ser a pessoa que percebe que tem de acabar. Certíssimo. E neste caso foi ele. Certíssimo. E pode doer muito, porque se calhar ele pensa, se eu tivesse estado calado, exatamente, ainda estávamos juntos. Se calhar ela estava profundamente infeliz, mas ainda estávamos juntos. Exato. Mas estar junto não é necessariamente melhor. E não é necessariamente estar feliz, não é? Manter a relação não é o objetivo final sempre. Às vezes é melhor sair das relações. E nisso ele fez bem, sim. Agora, em relação à imagem dele, ele claramente tem uma boa voz, porque ele tem a voz cá em baixo. Eu já percebi que ficou careca e que tem muita barba, mas isso não é um look que desagrade. Há muitas mulheres que gostam de homens com carecas ou com cabeça rapada. Ele precisa de um restyling, que eu já percebi que ele não é muito atento à sua imagem. Até porque as mulheres não gostam de homens tipo da quinta.
que tratam dos animais e que rebentam madeira Sim. com o machado. Sim, mas isso eu acho que é mais uma fantasia do que propriamente quer construir uma vida com esta pessoa. Por que não? Um homem que é capaz de providenciar leite, queijo e troncos para a lareira. É assim, eu acho que não é por aí. Ele ser do campo não é necessariamente Sim, uma claro, coisa não má. não é mau. Há mulheres que também gostam de estar no campo, portanto não... Não, quer casar com o agricultor. Exatamente. Olha, porquê é que ele não vai para o que é casar com o agricultor? Tantas mulheres Olha. a querer casar com o agricultor. Olha, E ele a dizer assim, como é que eu hei de conhecer pessoas? E eu só estava a pensar, tu és um gajo que tem sentido de humor, autodepreciativo, mas que tem sentido de humor. Há várias piadas neste e-mail. E és um gajo do campo. Oh meu amigo, vem engatar para a Ovibeja. olha... Gajas na Ovibeja, lá com as suas ovelhas, tu vais com o teu material de campo. Então. Ovibeja, acho que Ovibeja é uma boa solução. Jardim Zoológico ou Quinta Pedagógica foi outra que eu me Jardim lembrei. Zoológico, lá está. É melhor para o Nosso Senhor do Continente, porque é só crianças no Jardim Zoológico. Quinta Pedagógica, Oceanário, Badoca Park. Badoca Parque, Bambilocas, que também é uma quinta. No Badoca Park podes ver meninas que estejam a trabalhar no Badoca Park e estejam habituadas. Meu amigo, há imenso mercado para ti. Mas também me lembrei que ele pode procurar fazer workshops ou ir a encontros de coisas que ele goste. Exatamente. Porque aí vai pelos gostos e não tanto... Imagina que ele Pelas gosta... pessoas. Exato. Imagina que ele gosta de cinema. Oi? Olha, a nossa gata vai cair. Não, ela não vai cair, que ela se fosse. Vai cair a cama onde ela estava. Ok, muito bem. Alguém estava a dormir muito profundamente e às vezes acontece, a pessoa cai da cama, não é? Quando está a dormir. Por exemplo, imagina que ele gosta de cinema. Porquê é que ele não vai fazer um workshop relacionado com cinema? Ou não vai a uma mostra de filmes? Gosta de jogos de tabuleiro, vai a noites de jogos de tabuleiro. Exatamente. Pronto, e assim conheces pessoas em sítios com coisas que tu gostas e não necessariamente no Tinder. Exato. E depois pela foto e não sei o que mais. Pronto. E vão pelos gostos. Eu acho que pode fazer todo sentido. Sendo que eu estou a sentir que ele devia ser candidato ou quem quer casar com o agricultor. Eu também acho que sim. Eu não sei se vai haver brevemente ou não, mas... Ou ir engatar na Ovibeja. Meu amigo, o teu futuro está na Ovibeja. Vai. Muito bem. Ou coisas parecidas com a Ovibeja. Não sei onde é que é. Há Ovi Évora? Há Ovi Aveiro? Não sei. Oviveiro. Não sei. Acho que é isto, não é? Terapia de Casal podcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar as vossas dúvidas, problemas e questões das vossas relações, mas também boas histórias de CSI de casal do vosso prédio. Aceitamos boas histórias se vocês tiverem. Aceitamos, sim senhor. Estamos cá para as ler. E agora, em tom de Hernani Carvalho, isto foi o CSI de casal desta semana. Voltamos para a semana. Cuidado na rua. Bang, 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 bang.